Nessa aula, veremos os procedimentos de auditoria. Esses procedimentos constituem um conjunto de exames previsto no programa de trabalho, com a finalidade de obter evidências suficientes, confiáveis, fidedignas, relevantes e úteis, que permitam responder uma questão de auditoria definida na fase de planejamento do trabalho. Devem ser levadas em consideração a extensão, a época e a natureza dos procedimentos, a capacidade que o procedimento detém de contribuir para o alcance dos objetivos dessa auditoria e a relação custo-benefício da realização desses procedimentos. No que tange à extensão e a profundidade de operações devem ser examinadas e devem se basear na complexidade e no volume das operações, na natureza do item em exame, nos principais riscos da avaliação preliminar dos controles a eles relacionados, no grau de segurança e no tipo de evidência que pretende se obter. Já a época diz respeito ao período apropriado para a aplicação desses procedimentos de auditoria. E a natureza dos procedimentos se refere à sua finalidade, que pode ser testes de controle ou procedimentos substantivos, e ao seu tipo, que constitui técnicas de auditoria. Já vimos que dentro da finalidade há o teste de controle. Mas o que seriam esses testes de controle? Os testes de controle são aqueles que avaliam o desenho e a efetividade operacional dos controles e visam verificar se essas atividades foram formalizadas, se encontram atualizadas, se são frequentemente divulgadas e reforçadas junto aos responsáveis pela sua operacionalização, se são pertinentes frente à magnitude dos respectivos riscos e se foram e continuam sendo efetivamente observadas e aplicadas de maneira uniforme. As técnicas que geralmente são utilizadas para esses testes de controle são a observação, a indagação, a análise documental ou a combinação delas e o teste de reexecução de controle, além de outros. Ainda dentro da finalidade também temos os procedimentos substantivos. Esses procedimentos têm como finalidade verificar a suficiência, a exatidão e a validade dos dados obtidos. E podem ser subdivididos em testes de detalhes, que também são denominados testes de transação e saldo, que se referem ao exame de registros contábeis e das operações e documentos que lhe deram origem, bem como a conformidade dos atos administrativos derivados dele. E também os procedimentos analíticos substantivos, que também são denominados como revisões analíticas, que envolve a utilização de comparações para avaliar a adequação. Nesse caso aqui, são exemplos de procedimento substantivo. Observar a contagem física de estoque, comparar os estoques com o catálogo atual de vendas e examinar faturas de fornecedores pagas, entre outros. Um dos pontos mais importantes dentro de um trabalho de auditoria são a utilização das técnicas de auditoria. Essas técnicas, elas envolvem um conjunto de habilidades em que o auditor deve ter, e são divididas pela sua conceituação. A inspeção. A inspeção consiste na verificação de registros de documentos ou de ativos, que proporcionará ao auditor interno a formação de opinião quanto à existência física do objeto ou do item examinado, e ela recai sobre bens tangíveis. Já a observação consiste no exame de processo ou procedimento executado por outros, normalmente empregados e servidores da unidade auditada, com finalidade de averiguar se o item sob exame opera em conformidade com os padrões, que seriam os critérios definidos, ou sobre pessoas, processos e procedimentos. A análise documental tem como finalidade a verificação da legitimidade do documento, mas também da transação desse documento. Já a confirmação externa, também conhecida como circularização, é a técnica utilizada para a obtenção de declaração formal e independente de partes externas, como pessoas,
empresas, órgãos fiscalizadores, a respeito de fatos ligados à operação da unidade auditada. Já a indagação, ela pode ser escrita ou oral, que é tida como uma entrevista, e consiste na formulação de perguntas com finalidade de obter informações, dados e explicações que contribuam efetivamente para o alcance dos objetivos do trabalho de auditoria. O recálculo é uma técnica que consiste na verificação da exatidão matemática de cálculos efetuados pela própria unidade auditada ou por terceiros, e pode ser realizado de forma manual ou eletrônica. Os procedimentos analíticos constituem uma técnica por meio do qual o auditor avalia as informações contábeis, que são os montantes financeiros, quantidades físicas, índices ou percentuais. Já a reexecução, o auditor executa novamente os procedimentos de cálculo e atividades de controle a fim de testar o sistema, os processos, os controles internos, para assim confirmar a veracidade, a correção e a legitimidade dos atos e fatos registrados. Já o rastreamento e voucher, no caso do rastreamento, o auditor primeiramente seleciona documentos que representam as transações e posteriormente verifica se aquelas transações foram de fato registradas no sistema contábil. Já no voucher, o auditor seleciona primeiramente as transações e em seguida verifica se existe de fato a documentação que lhe serve de base e depois se aquela transação de fato ocorreu. No caso do benchmarking, consiste basicamente em comparar algum aspecto de desempenho de uma organização com outra organização, ou mesmo com outra área dentro da própria organização, cujo desempenho é positivo e possa ser considerado como uma referência. Já as técnicas de auditoria assistida por computador são ferramentas automatizadas de auditoria, como softwares em geral, de auditoria, dados, testes. E aqui a gente pode atualmente colocar também a inteligência artificial. Já a amostragem é uma técnica que consiste na obtenção de informações a respeito de uma população a partir de uma investigação de apenas uma parte da mesma. O objetivo da utilização da amostragem é obter informações sobre uma parte da população e fazer afirmações válidas a respeito de suas características. Após a definição das técnicas e dos procedimentos de auditoria, por último, o supervisor do trabalho ele irá fazer a alocação da equipe de auditoria, que são as pessoas que irão trabalhar, a equipe que irá trabalhar nessa auditoria. Isso ocorre ao final do planejamento. E aqui o responsável deve se perguntar: os recursos, custos e prazos estão compatíveis? A equipe que foi definida inicialmente possui a proficiência necessária? Essa proficiência é a capacidade de aplicar aquelas técnicas e conhecimento suficiente para elaborar o relatório. E se é necessário ajustes? Caso seja necessário, os papéis de trabalho devem ser atualizados. Esse é o apêndice que o MOT, o Manual de Orientações Técnicas de Auditoria do Poder Executivo Federal, traz como um modelo. Aqui temos que é preenchido pela equipe de auditoria. No caso, preenche aqui inicialmente a unidade objeto examinado, os objetivos, que a gente já viu nessa aula, a equipe responsável e o supervisor. O supervisor é o auditor que vai ser responsável pela equipe, A equipe vai prestar apoio a esse auditor. Então, nessa matriz de planejamento, temos os problemas, que são definidos aqui embaixo, tá? Consiste na descrição daquilo que motivou a auditoria e deve ser bem delimitado, expresso de forma clara e concisa, como já vimos. As questões de auditoria, que consistem nos objetivos de trabalho descritos de forma de perguntas, são necessários para direcionar o trabalho para os resultados que se pretende atingir. As subquestões, que são os desdobramentos das questões de auditoria. O critério, que é o padrão utilizado para avaliar se o objeto auditado atende, excede ou está aquém do desempenho esperado. As informações requeridas, que
deve ser preenchida com as informações que são necessárias para responder aquelas questões de auditoria. As fontes de informação, os procedimentos, que é o conjunto de exames que tem como finalidade obter evidências suficientes, confiáveis, fidedignas, relevantes e úteis que permitam responder à questão de auditoria. As possíveis limitações, os membros responsáveis por cada execução, né, de cada questão de auditoria, desses problemas, o período temporal, o que a análise vai permitir dizer que são os possíveis achados. Aqui, nesse caso, é facultativo. Portanto, essa matriz de planejamento é preenchida pela equipe para o início dos trabalhos de execução do trabalho de auditoria. No próximo módulo, veremos a execução do trabalho de auditoria.